Um prazer imenso falar com você aqui pro site MMA Debate. Você com certeza foi um dos maiores guerreiros, um dos maiores casca-grossa da história da luta no Brasil. Uma lenda do Vale Tudo, merece todo o respeito. Uma grande honra pra gente falar com você, campeão. Obrigado, amigo. Mas sou eu que agradeço, tá? Ao MMA Debate, a você por estar me dando essa oportunidade de falar um pouco da minha carreira, tá? Tô muito agradecido aí e garanto que vou responder as perguntas todas e sem mentiras. Joil, quando começou a sua relação com as artes marciais? Em qual idade você tinha? Em que academia? Conte um pouquinho desse início no mundo das lutas. Eu comecei aos 7 anos, tá? Na academia Budokan. Comecei com meu pai, o Will Bernon, ele também fazia Vale Tudo na época. Ele e o mestre João Ricardo, né, que é o chefe da academia Budokan, eles eram sócios, né? Eles tinham uma academia antes no centro que se chamava Joil, né? A academia chamava J-O, tinha o tracinho H-I-L. Era Jo de João, né? E Il de Il Bernon, que é o nome do meu pai. Aí quando eu nasci, eles tiraram o traço, juntaram o nome e ficou o Joil. Eu comecei aos 7 anos, como eu falei, meu pai era lutador também. Então ele me levava na academia, quando ele ia treinar, eu ia com ele aos 7 anos. E desde essa época eu comecei a treinar luta livre. Fiz judô também no Flamengo, mas aos 7 anos já estava treinando luta livre já. Joil, quando você começou a lutar, quem eram os seus ídolos no mundo das artes marciais? Né, as pessoas que eram sua inspiração? Meu ídolo na época não tinha nada a ver com o MMA, né? Era o Mike Tyson. Eu adorava ver as lutas do Mike Tyson, como ele lutava, a agressividade que ele tinha, né? Eu gostava muito, ficava até altas madrugadas assistindo as lutas. Às vezes ficava chateado porque eu ficava até tarde acordado e a luta acabava no primeiro round muito rápido, né? Era o Mike Tyson, o meu pai, né? Que era lutador também, e o João Ricardo, que também era lutador. Esses dois aí foram minhas inspirações aí, mais o Mike Tyson no mundo da luta. Joil, você participou de vários eventos que tinham duas ou mais lutas, né, no mesmo evento, na mesma noite, como o Brazilian Vale Tudo Fighting, o World Vale Tudo Championship, o IVC. Como que era essa época? Como é que você classifica essa época onde, né, o lutador fazia mais de duas lutas na mesma noite, mais de uma luta? O cara tinha que ser muito guerreiro, estar muito bem preparado, né? Uma época sem luva, na mão seca, valendo cabeçada. Enfim, aquilo era realmente algo para verdadeiros heróis da luta. Conte um pouquinho como foi viver aquela época do Vale Tudo. Na verdade, a maioria das lutas eram 3 lutas na noite, né? Poucos eventos eram 2 lutas, a maioria eram 3 lutas, né? Na mão pelada, né? Sem luva, valendo realmente tudo, cabeçada, pisão, tiro de meta. Mas, por incrível que pareça, era a época que eu mais gostava, tá? Era a época que eu me sentia melhor, porque o meu forte sempre foi cabeçada, né? Então, na época, eu podia cabeçada e eu me dava muito bem, porque eu ficava no ground and pound ali, dando cabeçada, e eu ia minando os meus adversários. Eu sempre gostei, sempre treinei sem luva. Os treinos na academia Budokan, desde quando eu era garoto, era treino como se fosse vale tudo mesmo. Entendeu? Valia até cabeçada no nosso treino. Só não valia pisar na cabeça, mas cabeçada valia. Valia joelhada na cara, então o treino nosso era muito pesado. Então, treino pesado, luta ficava mais fácil, né? Quando eu ia lutar, eu pensava, pô, se eu lutava, se eu treinava com pessoas como Marcos Ruas, como Pedro Riso, Marcelo Aguiar, De Pedro, né? Entre outros, Hugo Duarte também passou um tempo lá com a gente treinando. Então, eu treinava com pessoas muito mais pesadas que eu, né? Então, eu sempre treinei assim. Sempre treinei, sempre fui acostumado assim. E é a época que eu mais gostei desse esporte, foi na época do Vale Tudo, onde valia realmente tudo, não tinha limite de tempo, né? Aliás, era 30 minutos, né? Era 30 minutos, acabava, você ia fazer outra luta mais 30 minutos, e a final, que era a terceira luta, era mais 30 minutos. Então eu sempre gostei, eu sempre tive um bom preparo, né? A luta podia ficar no chão, o juiz não levantava, deixava ali o tempo todo, o cara de baixo que se virava para sair. Então foi uma época maravilhosa. Joil, em 97 você participou do World Vale Tudo Championship 4, né? Quando você acabou lutando contra o Pelé. O Pelé passou pelo macaco
e você acabou vencendo o Pelé. Segundo o Pelé, essa foi a luta mais dura que ele teve na carreira dele, né? E ele diz que depois da luta, ele quase morreu. Foi uma luta que, né, tem ela no YouTube, para quem não assistiu, eu lembro de ter assistido na época, realmente foi uma guerra entre vocês dois, e o seu ground and pound foi muito poderoso mesmo, castigou bastante o lendário Pelé. Ele mesmo sempre fala que aquela luta foi a luta que mais aproximou ele da morte. O que você tem a dizer sobre aquela luta? Conte um pouco dos detalhes, dos bastidores daquele evento, especialmente da sua luta contra o Pelé. Bom, esse evento eu não estava cotado para lutar, né? Quem estava no evento era o Marcelo Aguiar. Ele era o titular, ele estava entre os 16 que iam lutar. E eu estava como reserva, né? Já tinha colocado uma pessoa porque era a categoria acima da minha, então eu tinha botado o Marcelo Aguiar no evento e eu estava como reserva. Mas eu não estava preparado para 3 lutas naquela época, porque eu não estava treinando. Eu ajudava o Marcelo nos treinos, né? E eu nem sabia que eu ia para o evento. Em cima da hora, o Batarelli acabou ligando e perguntando para o João se ele tinha algum reserva para ficar lá, caso alguém se machucasse. E eu entrei, né, no evento, fiz uma luta lá de quem se classificasse vai ficar esperando. Eu ainda fiz uma luta lá com um americano, Corge Lima, no qual finalizei em menos de 1 minuto. Então eu ganhei essa luta, né? Foi a primeira luta lá do evento. Eu ganhei, me classifiquei e fiquei esperando. Se alguém se machucasse, eu entrava no evento. E por incrível que pareça, o cara que ia lutar na semifinal com o Pelé acabou se machucando muito na luta anterior e saiu. Aí eu acabei entrando para fazer essa luta com o Pelé. O Pelé já era bem conhecido na época, o Pelé ganhava tudo, se eu não me engano ele estava invicto, já tinha ganho do Macaco, já tinha ganho vários torneios, né, de 3 lutas, então o Pelé já era uma lenda já naquela época já. Mas eu estava tranquilo, porque eu sempre tive preparo, mesmo sem treinar eu aguentava ali 30 minutos, mesmo sem treinar eu aguentava. E quando começou a luta eu tinha a oportunidade de botar o Pelé para baixo, e consegui botar ele abaixo logo no começo e fiquei ali a maior parte, quase os 30 minutos, minando ele, dando cabeçada, né, socos curtos. No total eu dei 93 cabeçadas no Pelé em 30 minutos, uma média de 3 cabeçadas por minuto. Ele conseguiu levantar mais ou menos uns 15 minutos, mas ele levantou, eu já dei logo uma queda logo de novo. Logo em seguida que ele tentou levantar, eu botei ele para baixo de novo. E fiquei mais minando ele ainda, mais cabeçadas e tudo. E eu era muito bom nessa posição, como eu falei, a posição que eu gostava de ficar, né, dentro da guarda, dando cabeçada, que era meu forte. E eu fiquei ali o tempo todo, praticamente até acabar o evento, até acabar a luta. No final, o Macaco, o Pelé, aliás, conseguiu se divinenciar assim, conseguiu me empurrar, eu fiquei em pé, ele me deu umas 2 pedaladas na cara, onde abriu mais o supercílio, estava cheio de cortes na cabeça devido às cotoveladas dele. Aí consegui entrar na guarda de novo e acabou a luta ali. Entende? Foram 30 minutos realmente de guerra, sabe? Para mim também foi a luta mais difícil que eu tive, né? Foi essa com o Pelé. E foi uma luta histórica, foi uma das lutas mais sangrentas também. Os dois, eu sangrei bastante na cabeça, atrás da orelha, no supercílio, que dentro da guarda o Pelé, né, usava muito bem os cotovelos. Mas eu estava firme ali, eu tinha certeza que ele não ia conseguir levantar, entendeu? Eu não queria passar guarda, às vezes quando eu estava nos 100 quilos, eu mesmo deixava com que ele botasse para guarda de novo, né? Jamais eu ia montar no começo da luta, porque quando você monta, fica mais fácil do cara sair, né? E dentro da guarda é muito mais difícil o cara levantar. E como eu era muito forte nessa posição, eu fiquei dando cabeçadas ali, minando o Pelé até o final da luta. E eu acabei me sagrando campeão, né, do Pelé, ganhei do Pelé. Os juízes deram os 3 levantaram para mim. E foi isso, foi uma guerra. No Pride 9, né, você teve um problema, você ia lutar contra o Matt Serra. E na hora das apresentações dos lutadores, que eles tinham que ir, se eu não me engano, foi assim que aconteceu o seu problema, né? Você foi apresentado para a luta e eles, aquela parte de pirotecnia, aquela produção toda fantástica que tinha no Pride, mas eles dispararam na hora errada, teve algum problema e você acabou sendo queimado, né? E se eu não me engano até o mestre Libório e o mestre Renzo te ajudaram bastante. Conte um pouco daquele dia e qual foi o tratamento que os promotores do Pride te deram.
Esse episódio realmente ficou marcado assim para minha vida, pro resto da minha vida, até hoje eu lembro disso, tá? Foi realmente chocante. Eu fui chamado pro tablado, né? O combinado era quando você estivesse no tablado, você cumprimentava o público, né? E tinha um corredor enorme onde ia dar lá no ringue. E então, na hora da apresentação, tinha uns 5 ou 6 lança-chamas em volta do tablado, sabe? E eles apertaram o botão errado, né? Quando eu cumprimentei o público, eles apertaram o botão, aqueles lança-chamas de fogo, né? Foi fogo mesmo, não foi fogos, foi fogo. O fogo praticamente lambeu meu corpo todo, a parte da frente do meu corpo ficou todo queimado. E eu vi aquele fogo em cima de mim, eu pulei para trás do tablado e caía no chão, gritando fogo, fogo. E o Libório e o Renzo realmente foram os primeiros a me acudir ali, me tranquilizar, botou toalha, né, uma toalha gelada para poder me ajudar e tudo. O que mais marcou para mim foi a ajuda do Libório e do Renzo, que foi sensacional. Era da equipes diferentes, né? Naquela época tinha jiu-jitsu contra a luta livre, então eu ia lutar com o Matt Serra, que era aluno do Renzo. Eu não poderia imaginar que eles pudessem estar ali. Logo os primeiros, né, a chegarem foram eles. Então eu fiquei muito agradecido na época, eu falei até com eles e tudo. E isso foi muito marcante para mim, a ajuda que eles me deram, né? Não se deixando de lado, né, essa rixa da luta livre, do jiu-jitsu na época, mas em prol de ajudar um companheiro, né, um companheiro de caminhada, de esporte, né, que era o nosso Vale Tudo na época, e me ajudaram ali. Eu fiquei praticamente 2 meses internado no Japão. Eles me deram toda a assistência lá, fiquei no melhor hospital de Nagoya de queimados. Eu fiquei 2 meses, fiquei muito mal, muita dor, realmente eu nunca senti uma dor tão terrível, né? E depois, quando estava já no hospital, eu ficava todo enfaixado, né? Todo enfaixado, parecia uma múmia. Aí todo dia as enfermeiras tiravam aquela atadura toda de mim e raspava como se fosse uma escova para poder tirar aquela pele morta. Então foi assim uma dor terrível, até isso acabar, os 2 meses que eu passei lá foi terríveis. Eu fui indenizado, eles me indenizaram, não aquilo que eu esperava, eu poderia ter ganho muito dinheiro naquela época, mas eu não tinha noção nenhuma do que estava acontecendo ali. Eles foram muito espertos na época, porque assim que eu dei entrada no hospital de Nagoya, no mesmo dia eles apareceram com um contrato para eu poder assinar, né, aceitando essa ajuda. Mas eu não podia assinar, eu pedi que o Batarelli lesse para mim, e eles leram e eles botaram uma quantia, e foi a quantia que eu posso até falar para vocês hoje. Eles me ofereceram na época $50 mil, e eu não tinha noção nenhuma do dinheiro, né? O meu empresário, que era o Batarelli na época, poderia ter pedido mais e tudo, mas deixaram tudo por minha conta. Eu, como fui lutar por $3 mil e tinha o pessoal me oferecendo 50 mil por aquele acidente, aí eu acabei pedindo para eles, em vez de 50 mil, $70 mil. Eles na mesma hora rasgaram o contrato e em meia hora voltaram com um contrato novo de $70 mil. Na época foi até um bom dinheiro, o dólar estava muito alto na época, mas assim que eu voltei do Japão para o Brasil, tinha muitos repórteres no aeroporto, e depois eu dei várias entrevistas no qual todo mundo queria saber o quanto que eu tinha ganho. E eu tinha vergonha de falar que eu tinha ganho só $70 mil por todo acidente, porque todo mundo imaginava que eu tinha ganho $500 mil, 1 milhão, entende? Todo mundo achava, ninguém podia imaginar que eu tinha ganho só $70 mil. Então eu tinha vergonha de falar na época quanto que eu tinha ganho realmente. Agora também falando de um outro drama que você viveu, que foi um acidente de carro que você teve, se eu não me engano, em 2000, onde na hora da batida alguns fragmentos, né, de caco de vidro entraram nos seus olhos, e depois você teve os médicos retiraram, mas você teve uma sessão de treino com um dos seus alunos, ele acabou colocando o dedo no seu olho e um fragmento que não tinha sido retirado acabou entrando mais fundo aí dentro dos seus olhos, na córnea, e acabou prejudicando muito a sua visão. Você ficou sem visão, né? E isso é prova do tanto que você é guerreiro. Em vários momentos na sua história você praticamente lutou com um olho só. Então assim, só isso já mostra o tanto que você é um lutador
que merece todo o respeito do mundo. E por que você, mesmo com esse problema de visão que você teve durante muito tempo, você nunca pensou em abandonar o Vale Tudo MMA? Em 2000 eu tive um acidente de carro, eu estava voltando do evento em São Paulo que teve, tá? Eu fui de carro e voltei praticamente na mesma noite, e faltando uns 50 metros da minha casa, eu acabei cochilando e bati de frente com um poste. E eu estava sem cinto de segurança, e bati com a cabeça no vidro, quebrando o vidro todo, e no qual eu levei mais de 100 pontos na testa, né? O supercílio, a minha testa abriu de ponta a ponta, assim, abaixo do supercílio, abriu de ponta a ponta, ficou um tampão assim aberto. Eu levei mais de 100 pontos pelo rosto todo, e entraram vários cacos de vidros na minha visão, e no hospital eles tiraram os cacos, tá? E eu pensei que tivesse tudo bem. Depois de um bom tempo eu voltei a treinar, e no belo dia lá, um aluno meu fazendo esgrima acabou escorregando a mão e enfiando o dedo dentro do meu olho. Na mesma hora eu senti alguma coisa arranhar minha córnea, sabe? E eu sentia muita dor, parei o treino na hora e falei com o João que eu não estava conseguindo enxergar. Na mesma hora eu já não enxergava mais, entendeu? Estava vendo tudo embaçado. Aí o João me levou no hospital. Chegando no hospital, eles constataram que eu tinha um caco de vidro que ficou dentro da minha córnea, furou a córnea e entrou esse caco de vidro dentro da córnea, né? Então nessa época eu perdi a visão, acabei tirando o caco de vidro, mas perdi a visão porque, como furou a minha córnea, machucou bastante a córnea, eu perdi a visão. E depois disso eu fiz um transplante de córnea, né? Uns 6 meses depois eu fiz um transplante de córnea. Mas antes de fazer o transplante, eu ainda tive uma luta ainda com o Nino no Pride. Foi na época que eu voltei a lutar o Pride depois. Eu estava praticamente já cego, praticamente não, eu estava cego, sem enxergar nada, e eu não podia treinar, eu não podia fazer nada, e mesmo assim eu aceitei essa luta com o Nino e fui lutar sem dar um treino, praticamente com muita dor na vista, porque me incomodava bastante, me incomodava muito, a dor era terrível, mas eu fui assim mesmo. E eu nunca desisti, porque eu sempre amei o Vale Tudo. O Vale Tudo está no meu sangue, até por causa do meu pai, como eu te falei, ele era também lutador. Eu amo demais o Vale Tudo. Eu falo Vale Tudo, tá? Porque eu prefiro o Vale Tudo do que o MMA. Então eu costumo falar sempre o Vale Tudo. Então eu amo muito esse esporte, sabe? Eu sou advogado também, mas o que eu gosto mesmo é de lutar. Então eu era muito novo na época e eu nunca pensei em encerrar minha carreira. Mesmo depois do transplante que eu fiz de córnea, o médico já tinha me proibido de lutar em 2000 e 2001. Desde aquela época eu estava proibido de lutar, porque eu poderia perder a vista se eu levasse um soco, alguma coisa assim. Mas mesmo assim, com o transplante, eu continuei por mais uns 10 anos lutando, até eu perder de novo a vista, né, por outro dedo no olho, por outro aluno, numa outra ocasião, numa outra academia, e eu fiz agora o segundo transplante. Mas eu nunca, em nenhum momento algum, eu pensei em parar, porque o Vale Tudo é minha vida, né? Eu respiro, eu amo demais, então, e eu estava no meu auge, sabe? E eu nunca pensei realmente em parar. Foi um risco que eu corri, é um risco que eu corro até hoje, mas é o que eu gosto de fazer e é o que eu vou continuar fazendo. Joil, falando em Pride, em 2000 você entrou pro Pride, né? Ao todo você fez 3 lutas, foram 3 guerras, né? Você infelizmente perdeu as 3, mas 2 foram para decisão, e uma foi contra o Nino, que era o melhor do jiu-jitsu na ocasião, no peso dele, e você foi finalizado. Mas todas as 3 lutas foram lutas muito duras. Você acha que... E tudo isso aconteceu depois daquele incidente no Pride 9. Você acha que o Pride, na verdade, deveria ter dado oportunidades maiores para você? Até porque essas 3 lutas você lutou bem. A luta contra o Carlos Newton foi uma luta muito dura. Contra o Nino também, enfim. As 3 lutas que você fez foram muito duras. Eu acho que você merecia uma outra oportunidade no Pride. E agora, né, com esse novo evento Rising, que é feito pela mesma produção do Pride, né, o mesmo presidente, Sakakibara, você acha que você merece uma outra oportunidade no Pride? E se você estaria pronto para já lutar ano que vem, por exemplo, nesse Rising?
É isso mesmo, eu fiz 3 lutas no Pride, tá? Quando eu fui queimado no Japão, eu assinei um contrato com eles, eles me deram a oportunidade, eles falaram que... Eu assinei um contrato de 3 lutas, tá? E eles falaram pra mim na época que além do dinheiro que eles me deram de indenização, eles falaram que ia colocar 3 lutas fáceis pra eu ganhar essas 3 lutas, e depois dessas 3 lutas eles iam começar a botar pessoas do nível, né? Pra poder lutar comigo. Eu, como nunca tive nada fácil na minha vida, eu não falei nada, não reclamei. Se eles querem botar a luta fácil para eu ganhar um dinheiro fácil, eu falei, tá bom, eu falei, nada mais justo, porque eu vou ficar aí um bom tempo parado. Eu fiquei 1 ano parado sem lutar, me recuperando das queimaduras. Eu voltei pro Brasil, ainda fiquei um bom tempo passando a porção de pastas que eles mandavam para mim. Eu não podia pegar sol e tudo, enfim. Eu fiquei um bom tempo aqui me recuperando aqui ainda no Brasil. E na primeira luta fácil que eles me deram foi o Carlos Newton. Foi a primeira luta que eu tive, foi o Carlos Newton. O Carlos Newton na época, ele já finalizava todo mundo, era o campeão da categoria. E sem falar que era a categoria acima, né? Eu peso 70 quilos e o Carlos Newton tinha 83. E mesmo assim o meu técnico na época aceitou. Mas eu pensei na época, falei, pô, mas essa é a luta fácil que tá colocando com o Carlos Newton? Bom, enfim, eu fui. Fui lutar com o Carlos Newton. Foi o Pride 12. Esse foi uma das lutas boas também que eu fiz, muito boa. Eu tive muito mais chance de finalizar o Carlos Newton do que ele me finalizar. Tá? Eu peguei o pé dele, estalou o pé dele, ele quase bateu. Mas eu estava muito tempo parado, né? Estava 1 ano parado e ele acabou ganhando por ponto. A segunda luta foi o Nino Schembri, que eles colocaram, que era o campeão do jiu-jitsu o melhor, né? O melhor cara do jiu-jitsu na época era o Nino Schembri. E eu comigo, pô, essa é outra luta fácil que estão colocando pra mim. Mas o meu técnico, mais uma vez, aceitou a si mesmo e me colocou. Eu com 70 quilos e o Nino acima de 80 também. Com o Nino eu tava já cego, quando eu fui lutar com o Nino eu já tinha perdido a visão. Foi quando eu tive esse problema com o dedo no olho, né? Então eu fiquei com o Nino, eu fiquei 1 mês sem treinar, 2 meses praticamente sem treinar, sem fazer nada, tentando me recuperar dessa dor que eu sentia. Mas eu fui pro Japão assim mesmo. Então, contra o Nino, eu fui sem chance nenhuma de ganhar. Eu sabia que eu ia lá só pelo dinheiro, entende? Eu sabia que eu ia lá só para ganhar o dinheiro, que a chance que eu tinha de ganhar dele eram mínimas, porque eu não tinha dado um treino para poder lutar com ele, e eu já sabia que ele era muito bom de chão. E deu no que deu, né? Eu ainda consegui ficar um pouco em pé e tudo. Ele estava bastante assustado, ele entrou nas minhas pernas várias vezes de qualquer jeito. E só que eu não conseguia enxergar quando eu olhava para o chão para tentar dar um bico na cara dele, ele já estava levantando, então eu não conseguia enxergar nada. E parece até que ele sabia que ele rodava sempre para o lado esquerdo, né, que é o lado que eu não enxergava. Então quando ele rodava para o lado esquerdo eu já não via mais ele, né, eu virava o corpo todo para poder acompanhar ele. Quer dizer, foi terrível, lutar com ele foi terrível naquele estado. E a terceira luta que me deram fácil foi o Daijiro Takahashi, o japonês que finalizou o Anderson Silva. Tá? Essa luta eu perdi por ponto, foram 2 rounds só de 5 minutos, no qual eu ganhei o primeiro round claramente, muito claro, eu ganhei. E o segundo round ele ganhou. Né? Então a luta terminou empatada, deveria ter mais um round, e eles não deram e deram a vitória para ele. No segundo round ele conseguiu ficar no 100 kg, e ficou segurando a luta, ficou prendendo a luta. Não me machucou, eu saí da luta sem um arranhão, sem nada, mas ele ficou amarrando a luta o tempo todo. E quando acabou a luta, eu tinha certeza que pelo menos ia dar um empate ou ia dar mais um round. Acabou não dando o round, né? Nem empate, deram a vitória para ele. Mas essa luta aí, pelo menos, um empate era para ter dado. Ou vitória para mim, porque no primeiro round eu fui muito melhor. Eu ataquei o tempo todo, eu fiquei na guarda, eu bati em pé, bati no chão. E no segundo round ele só ficou se prendendo a luta, amarrando a luta o tempo todo. Então essas aí foram as 3 lutas fáceis que me deram, todas elas acima do meu peso. Então eu acho que eles me devem sim, sabe, uma nova chance de lutar, só que agora na minha categoria, né, de 70 quilos, e no qual eles estão querendo fazer essa nova categoria aí de veteranos. Então eu acho que eu mereço uma nova chance sim, só que no meu peso. Joil, de todo mundo das antigas, né? De todos que você pegou muita gente. Vamos colocar assim, Pelé, Valide, dentre outros. Você teve para pegar o Macaco, se eu não me engano, por umas 2 ou 3 vezes e a luta não rolou.
A primeira porque ele perdeu do Pelé, quando ele poderia ter enfrentado você. Depois teve uma luta que vocês não receberam a bolsa e acabou não rolando a luta. E se não me engano, na terceira você acabou se contundindo no camp. É uma luta que você ainda tem desejo de fazer. E como que você acha que seria uma luta entre você e o Macaco? Eu realmente tive várias oportunidades de lutar com o Macaco, mas não aconteceu. Na época que teve o Brasileiro de Vale Tudo, aqueles freestyles e tudo, nessa época eu lutava até 70 e o Macaco lutava até 80, então eu era campeão até 70, né? Às vezes ele participava das outras categorias, né? Que acima, até 80, e ganhava. Então a gente não se encontrava. A gente foi para se encontrar, o primeiro evento foi quando eu lutei com o Pelé, né? Foi o Pelé Macaco, ele perdeu, né? Se tivesse ganho do Pelé naquela época, a gente já teria lutado, né? E depois, passou esse tempo todo, a gente não se encontrou, tá? Aí a gente veio para se encontrar aí num evento que ia ter em São Paulo, mas chegando na hora do evento lá, eu acabei descobrindo que o dono do evento não tinha dinheiro para pagar a gente. E a outra oportunidade eu acabei machucando a costela. Eu quebrei a costela e não pude lutar. Se fosse antigamente eu aceitava e lutava. Mas hoje eu tenho um pouco mais de cabeça e eu tenho que zelar pela minha saúde, né? Se eu não tenho condições de lutar, entende? Eu não vou lutar de qualquer jeito para fazer a alegria deles, entende? Então hoje eu luto 100%. 100% você nunca vai lutar com a idade que a gente tem. Mas pelo menos sem lesões. Eu machuquei na semana da luta a costela e não tinha condições nenhuma de enfrentar realmente o Macaco. E eu tenho intenção de lutar com ele sim, entende? Eu tenho intenção sim. Se tiver a oportunidade de lutar com ele, eu queria sim. Acho que falta ele ainda para lutar naquela época, né, do Vale Tudo. Faltou ele para lutar naquela época. Falta o Macaco. Joil, você é um dos caras considerados mais raçudos e guerreiros da história, da luta. Né, um lutador que nunca escolhia adversário, lutava em vários pesos distintos e por aí vai. Você no seu íntimo, você prefere as regras abertas das antigas, como que tinham cabeçada, pisão, tiro de meta, ou você acha que o certo são as regras atuais que preservam mais a integridade física do atleta? Você que viveu os dois momentos, né, a época da old school, né, duas lutas na mesma noite, cabeçada, pisão, e hoje o MMA com regras mais definidas. Para você, na sua preferência mesmo, qual que você mais curtia? Eu tenho bastante luta, tá? Eu tenho 25 vitórias, mas isso não consta no Sherdog, o Sherdog tá errado. Acho que na época que eu fazia as lutas, acho que nem tinha Sherdog, enfim. Mas eu também não estou preocupado com o Sherdog. Eu tenho, das minhas quase 50 lutas, 80% das minhas lutas foram acima do meu peso, tá? Acima do meu peso. Na época, quanto mais pesado você fosse, mais valorizado você era, né? Quanto mais leve, menos valorizado. Hoje em dia, até hoje em dia é isso, os mais pesados, mais valorizados, ganham mais. Então, o meu técnico falava isso, se você lutar até 70, você vai ganhar muito pouco. Se você lutar acima de 80, você vai ganhar mais. Entendeu? Então, ele me colocava para lutar com pessoas acima de 80, 90 e por aí vai. Eu sempre gostei muito mais do Vale Tudo, tá? E é porque, como eu falei, o meu forte é a cabeçada. Então, hoje em dia, não pode dar cabeçada. Antigamente não tinha luta presa, luta, sabe? Aquela luta amarrada, do cara ficar segurando, amarrando ali, né? O cara fica um pouco em pé, derruba, aí amarra um pouquinho, o juiz manda ficar em pé, aí de novo vai pro chão, são só 5 minutos, então o juiz manda ficar em pé, quer dizer, acaba os 3 rounds, uma luta feia, não tem um sangue, não tem um machucado, não tem nada, e o cara se sagra campeão. Eu prefiro na minha época, tá? Isso é gosto. Não estou falando que se pudesse voltar antigamente, eu preferia 1000 vezes lutar em eventos de Vale Tudo do que de MMA. Tá? Se botasse eventos de novo, sem luva, valendo cabeçada, valendo tudo, eu entrava nesses eventos. Eu não pensava 2 vezes em entrar do que nos outros. Entende? Então eu prefiro 1000 vezes o Vale Tudo do que o MMA. Joil, você foi prejudicado por alguns eventos que deram, vamos colocar assim, né, o calote, o cano em você e nos demais atletas. O que você acha que falta para que apareçam mais eventos com credibilidade no Brasil? Que praticamente se a gente for pensar, se a gente só coloca
um evento que pegou, por exemplo, o Jungle Fight, né? A gente não vê que ele sempre tem eventos, mas a maioria tem um evento aqui, depois tem um só no ano seguinte, por aí vai. O que você acha que falta para o Brasil ter mais eventos com uma consistência maior? O Jungle Fight é um evento que tem toda hora e o Shoto também, né? São eventos que tem o tempo todo. Eu acho que falta mais apoio dos empresários, tá? Investir mais no esporte, que é um dos esportes que mais cresce no mundo, né? E os governantes também. Se os governantes apoiassem, entende? Eu acho que o esporte poderia ir mais longe aqui no Brasil, né? Os eventos que aparecem aí, que são muitos eventos picaretas, só querem ganhar dinheiro, só pensam neles mesmo, entende? Oferecem bolsas baixíssimas. Por isso que eu não estou lutando mais aqui no Brasil, praticamente encerrei a carreira por esse desânimo, né? Porque a pessoa te liga para lutar e quer te oferecer um guaraná e um sanduíche natural, entende? Então eu não acho que mereço lutar por isso. Então eu não aceito. Até há pouco tempo tem eventos que me ligam para lutar, mas se eu te falar a bolsa que eles me oferecem é vergonhoso, entendeu? Então, eventos para essas pessoas que estão fazendo para ganhar dinheiro. Eles não fazem para poder valorizar o atleta, eles só pensam neles, entende? Toda esquina aí tem um evento de vale tudo, de MMA aí querendo fazer para poder ganhar dinheiro. Se tivesse mais apoio dos empresários e dos governantes, o esporte poderia ir muito mais longe. E falando do Rise, né, que seria, vamos colocar assim, o novo Pride, o Pride com outro nome, já que o nome Pride pertence ao UFC, não pode ser usado, mas com mesmos produtores, enfim, mesmo presidente. E o Sakakibara disse que talvez ele vai tentar criar uma categoria dos veteranos, né? Lutadores acima dos 45 anos. Aí a gente pode ter lá Ken Shamrock, Royce, por aí vai. Você acha que essa seria um lugar certo para você? Essa categoria dos veteranos? Eu acredito que sim, entendeu? Eu acho que falta essa categoria, não só aqui no Brasil, como lá fora também, até no UFC, entende? Tem muitos atletas aí acima dos 40 anos, né? Atletas bons, mas que realmente, se você pensar, eu tenho 46 anos, né? Eu lutar com um garoto de 20, 22, a diferença é muito grande, entende? Então, acho que essa categoria de veteranos ia cair muito bem para muita gente que está afastado dos octógonos, né? E eu acredito que vai fazer muita gente voltar, muita gente boa das antigas vai voltar se tiver essa categoria de veteranos. E eu ainda falo mais, eu acho que os outros eventos importantes que tem por aí, poderiam fazer essa categoria também de veteranos. Não só o Rizin, tá? O UFC, né? O próprio Jungle, o próprio Shoto. Por que não pode fazer uma categoria dessa? Né? Se tem categoria de mulheres, se tem categoria de tudo quanto é jeito, por que não pode fazer de veteranos? Qual o problema dos veteranos lutarem de novo? Entende? Eu acho que tem muita gente boa aí para lutar, entendeu? E pode fazer aí lutas muito melhores que muitas lutas que estou vendo aí no UFC. Sem dúvida nenhuma, eu apoio completamente essa categoria nova de veteranos e eu estou dentro. Com certeza eu estou dentro se tiver essa categoria. Se você pudesse entrar no Rising, né? Você já demonstrou que tem o desejo de entrar no Rising. Quem sabe a gente pode ter um Joil versus Macaco, Joil versus Pelé 3, por exemplo, né? Que você ganha uma, ele ganha a outra. Mesmo eles não tendo 45 anos, seria com certeza grandes duelos. Se você pudesse escolher alguém nessa categoria acima dos 45 anos, quem que você escolheria? E se fosse para você escolher pessoas abaixo da sua idade, abaixo dos 45, como Macaco, Pelé, quem que você gostaria? Acima dos 45, tá? Eu tinha vontade de lutar ou com Ralph Gracie ou com Roller Gracie, entendeu? Qualquer um da família Gracie, eu aceitaria lutar, tá? Acima dos 45 anos. Eles desafiaram na época, aí, em 1994, 95, por aí, qualquer um para lutar naquela época. E nós aceitamos, e saiu até no jornal, tem até uma entrevista, eu tenho até o jornal para mostrar, se você quiser eu te mando o jornal também. Nós aceitamos esse desafio e essa luta nunca aconteceu, tá? Nunca aconteceu. Então essa aí era a vontade que eu tinha de lutar com eles. E abaixo dos 45,
eu queria lutar, eu era com o Macaco mesmo, entendeu? O Macaco é do meu peso, dá pra lutar 10,70, o Pelé é mais pesado, e com o Pelé também, eu tinha conversado com o Pelé no evento que a gente se encontrou, a gente ficou praticamente amigo, né? E o Pelé falou comigo que não queria mais lutar comigo. Enfim, se ele não quer mais lutar comigo, eu também não quero mais lutar com ele, entende? Mas se tiver um evento que queira bancar essa luta entre eu e o Pelé aceitar lutar, entendeu? Eu aceitaria, mas a partir de mim aceitar com ele, eu não queria lutar com ele, sabe? A gente fez uma amizade, ele me ligou lá pro Japão quando eu tava queimado, então ele foi super amigo, enfim. Mas no mundo da luta não existe muito essas coisas, né? Então se tiver que lutar, a gente luta. Mas abaixo de 45, o que lutar era com o Macaco. É isso. Você viveu muita coisa dentro da história da luta, né? Desde a época do Vale Tudo até o MMA. Então assim, vamos colocar pela ordem. Quem você considera os 5 maiores nomes da história do Vale Tudo MMA? É difícil, uma pergunta difícil, porque tem muitos nomes, muitos lutadores bons, né? Mas eu vou falar aí. Em primeiro lugar, para mim, de todos os tempos, foi o Fedor, tá? Em segundo, o José Aldo. O terceiro, para mim, foi o Saint-Pierre. O quarto, o Minotauro. E em quinto lugar, o BJ Penn. São os 5, né, que eu classifico aí como os melhores para mim. Joil, você é um grande mestre, um grande nome dentro da história da luta livre. Você acha que essa modalidade ela tem pouco espaço na mídia de MMA? Você acha que o jornalismo especializado no mundo da luta ele dá pouca ênfase e pouco espaço para a luta livre? Acho sim, entendeu? A mídia, ela paparica muito pessoal, muito jiu-jitsu, entendeu? Que o jiu-jitsu é isso, o jiu-jitsu é aquilo, nada contra a arte marcial jiu-jitsu, entendeu? No meu modo de pensar, não existe arte marcial melhor, existe o melhor lutador preparado, né? Aquele cara que está mais bem preparado. Ele pode ser do Muay Thai, ele pode ser do jiu-jitsu, da luta livre, do wrestling, do kung fu, do boxe, enfim. Aquele que estiver mais bem preparado é o que vai ganhar, tá? Mas a mídia realmente ela não valoriza muito a luta livre, entende? E o próprio Sport TV, quando fica falando, eu esqueci o nome daquele cara, que ele fala sempre só do jiu-jitsu e não fala da luta livre. Até quando são lutadores, a luta livre, ele fala que é do submission, né? Para começar, o submission não existe, o submission é a luta livre. O pessoal do jiu-jitsu colocou esse nome, submission, para não falar que treinava sem kimono, que é a luta livre. Se você tira o kimono e treina sem kimono, isso se chama luta livre. Submission não existe, entendeu? Isso foi um nome armado por eles para poder não elevar o nosso nome da luta livre, tá? Mas a luta livre tem lutadores muito conhecidos, muito bons, né? Tivemos aí o Hugo Duarte, tá? Tivemos aí o Pequeno, que ganhou tudo lá no Japão, tem o Cromado, entendeu? Tem o Besouro, né, se não me engano, que é lá do Cromado. Enfim, tem muita gente boa, até agora também está lutando, mas infelizmente a luta livre, a mídia é muito pouca, entendeu? Muito pouca. O jiu-jitsu é tudo e a luta livre é quase nada. Mas eu acho que a gente tem que fazer a nossa parte, entende? Por isso que eu não quero deixar a luta livre para baixo. Eu quero continuar lutando para elevar ainda mais o nome da luta livre. E provar que a luta livre, entendeu? É tão boa como qualquer outra arte marcial, entende? Falar o cara treina no chão, tudo é jiu-jitsu. Não, nem todo mundo que treina no chão treina jiu-jitsu. Muita gente treina luta livre, mas muita gente mesmo. Mas a mídia só fala jiu-jitsu, infelizmente. Joil, conta um pouco pra gente a sua rotina atual. Eu sei que você é adestrador de cães, né? E eu sempre vejo que você também dá muito treinamento, né, pro pessoal da luta livre. Você é um grande mestre dentro da luta livre. Gostaria que você falasse um pouco da sua rotina diária e como é que são suas sessões de treinamento, se você tem um horário para fazer musculação, um horário para fazer MMA também, a parte de trocação, de chão, enfim. Conte um pouco pra gente a sua rotina, como é que você mantém a forma visando novas lutas que aparecerem e quais os planos que o Joil tem para o futuro,
se você pensa lutar até quando. Conta um pouco aí pra gente a sua expectativa para o futuro próximo. Eu trabalho no canil, tá? Esse canil que eu trabalho é do Marcelo Aguiar, que também foi lutador, bem conhecido, já lutou até o UFC. Eu agreguei o canil dele, tá? Eu trabalho em Pedotiba, Niterói, e o Marcelo fica em Cachoeira de Macacu. Então eu tomo conta daqui e trabalho com adestramento. Eu faço a minha parte aqui, eu tomo conta dos cachorros, eu limpo, eu faço tudo. E faço a parte de adestramento, né? Eu trabalho de 8 às 5 e à noite também eu faço adestramento, marco adestramento 6 horas, 7 horas, 8 horas, né? No momento eu não estou dando aula de nada, tá? Parei de dar aula, queria um tempo para poder pensar um pouco na vida. E também não estou treinando porque eu estava muito desiludido, né, com MMA, por não ter oportunidade de lutar, por não valorizar as pessoas com mais idade, entendeu? Os eventos que me chamavam, eu não tinha capacidade de me pagar, né, o que eu mereço. E olha que eu não estou pedindo nem grande coisa. Se eu te falar a bolsa que para eu lutar, que eu aceito lutar, você tira do bolso e me paga. Não estava treinando porque eu já tinha praticamente encerrado a minha carreira. Agora com essa volta do Rizzi, né, o antigo Pride, isso me ajudou, me deu mais força, né? E eu treino só os domingos. Eu estou treinando só os domingos no momento. Todo domingo eu dou um treininho para poder, um treino de chão para poder não ficar parado, porque eu gosto, entende? Mas com essa volta agora do Rizzi e essa oportunidade de ter essa categoria de veteranos, né? E eu acredito, né, que eu possa ser chamado. Acho que se a mídia poder ajudar, entendeu? Falando, tentando me colocar para lutar, eu vou ter mais oportunidade e eu vou começar a treinar, entende? Eu posso treinar na parte da noite, eu posso treinar nos horários que dá para treinar. Eu não tenho patrocínio, entende? Então, hoje em dia, para você treinar, você tem que se abdicar de várias coisas para poder treinar. Então, hoje eu não posso dar esse luxo de largar o meu trabalho, que é garantido, para poder treinar só, entende? Então, se eu tivesse uma ajuda financeira só para treinar, eu acho que eu ainda poderia ir um pouco mais longe. Mas como não tenho, eu tenho que trabalhar, eu tenho que treinar nas horas que eu posso treinar. Entende? Eu vou treinar à noite, né? Todo dia à noite que der para treinar, eu vou treinar. Treino sábado, treino domingo, entende? Mas é isso, falta oportunidade para as pessoas acreditarem mais um pouco nas pessoas que já passaram dos 40 anos, entende? Eu não tenho ajuda nenhuma para poder treinar. Então, se eu quiser treinar, vai ser pela minha força de vontade mesmo. Eu vou ter que trabalhar o dia todo aqui no canil, trabalhando, limpando, adestrando, entendeu? E nas horas vagas eu vou ter que treinar. Agora, se eu tiver a oportunidade de lutar lá no Japão, né? Se eu for chamado realmente, aí eu posso até abrir mão do meu trabalho, não sei, eu investiria na carreira para poder treinar todos os dias, né? Depende de muita coisa. Agora, lutar aqui no Brasil está praticamente descartável, porque eventos aqui não são eventos sérios e os eventos aqui não acreditam, né, em pessoas com mais idade. Eventos lá fora que tiverem nessa categoria de veteranos, eu estou dentro, né? Eu estou dentro, eu volto a treinar, eu me dedico, eu faço de tudo para poder voltar e lutar em forma, né? Então, por enquanto é isso. Eu trabalho mais do que treino. Eu treino só os domingos no momento. Mas se tiver a oportunidade de lutar de novo, aí sim. Aí eu volto a treinar e em 2 meses eu estou preparado aí para lutar, com certeza. Até menos. Mestre Joil, um prazer imenso falar com você aqui pro site MMA de Belo Horizonte. Realmente você é uma figura lendária, merece todo o respeito do mundo. Imagine um lutador lutar praticamente com um olho só, né? Sair na porrada com um olho só. O cara tem que ser muito macho, né? Ter lutado em eventos contra lutadores mais pesados, igual você, que basicamente era um lutador até 70 quilos, lutava com gente de 80, até mais. Então você é um cara que merece todo o respeito da história do mundo das artes marciais. Por isso que todo mundo que é fã mesmo, todo mundo que é das antigas, tem um respeito imenso por você. E eu gostaria que você mandasse um abraço para todas essas pessoas que admiram você no Brasil inteiro. Um grande abraço, professor. Foi uma grande honra. Obrigado, meu amigo Floresto. Isso aí está sendo uma oportunidade muito grande,
tá? Essa entrevista que você tá dando essa oportunidade para poder falar um pouco, né? Espero que eu consiga realmente lutar esse evento aí do Rising, ou algum evento aí dos veteranos, entendeu? Mandar um grande abraço aí pro site MMA de Belo Horizonte, tá? Obrigado muito aí pela força e obrigado a todo o Brasil, a todas as pessoas que gostam do meu trabalho, tá? As pessoas que me valorizam, né? As pessoas que acreditam em mim e até aquelas pessoas também que não acreditam e que não gostam de mim, eu também mando um abraço para elas, tá? O importante é eu fazer a minha parte e se Deus quiser, se eu tiver a oportunidade de lutar de novo, eu não vou lutar por lutar, tá? Vocês podem acreditar que eu vou fazer a minha parte, eu vou treinar, vou me dedicar. Eu tenho um coração muito grande, eu gosto muito do que eu faço, então seria um prazer enorme eu poder voltar a lutar um dia, entendeu? Espero ainda que isso possa acontecer. Eu não fiz nem minha luta de fim de carreira, não fiz nada disso, eu não me despedi, entendeu? Eu espero realmente voltar a lutar e eu agradeço por isso. Espero que vocês possam dar essa força, né, para eu poder também voltar a lutar lá no Rising. Enfim, agradeço aí a todo mundo, tá? De coração mesmo. E eu sou realmente um fã do esporte, né? Eu não luto pelo dinheiro, mas também não posso lutar de graça, entende? Eu já fiz muitas lutas, então eu acho que mereço um pouco mais de respeito. Eu acho que falta da mídia, né? Os eventos brasileiros, né? Muitas pessoas, eles esquecem que se não fosse a nossa época do Vale Tudo, hoje não existiria o MMA. Então eles não valorizam os atletas das antigas, entendeu? Falta isso. Valorize os atletas das antigas, entendeu? Porque sem a gente o esporte não chegaria onde chegou até hoje, tá? Muito obrigado, amigo. Muito obrigado aí por tudo. Um grande abraço aí a todos.